Boa noite. Uma grata satisfação para nós, aqui nesse centro, nesse espaço maravilhoso. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 3, piedade filial. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 20. E Mateus, capítulo 19, versículo 19. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Do Decálogo do Êxodo, capítulo 20, versículo 12: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor Deus vos dará. Comentário dos Espíritos, piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar a pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como o fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Primeiro, aqui no comentário do Evangelho, esse trecho final: Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Estou tendo a oportunidade de encerrar aqui o livro, no estudo que a gente está fazendo, O Céu e o Inferno. Faltam umas 5 páginas a gente concluir. É interessante que a gente vai lendo esses livros com dificuldade, com resistência, às vezes advindo nossos preconceitos, mas vamos continuando. Chega uma hora que eles chegam ao seu fim em uma primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá quantas leituras as quais a gente tem a necessidade. E é impressionante como, quando a gente pensa em o céu e o inferno, que seria uma espécie de tribunal, eu achei interessante, que os espíritos, em 30 de setembro de 1863, isso consta no livro Obras Póstumas, do Allan Kardec, ele recebeu dos espíritos superiores este aviso, porque o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está lendo agora, é de 1864. Em 1863, eles receberam uma mensagem que anunciava já que, antes da publicação até do Evangelho, porque o livro O Céu e o Inferno vem em 1865. Então, em 1863, antes de surgir o Livro dos Espíritos, aliás, antes de surgir o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos já estavam anunciando que vinha um livro sobre as penas futuras. Então, você vê como é o trabalho espírita, né?
O Kardec tinha feito o Livro dos Espíritos em 1857, o que é o Espiritismo em 1859, o Livro dos Médiuns em 1861 e em 1863 estavam anunciando que viria um livro que seria o Céu e o Inferno. Mas antes dele, ainda vem em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, e em 1865 é que veio o Céu e o Inferno, para depois vir em 68 a Gênesis e 1890 as obras póstumas. Interessante, porque eles disseram, e lembrando aqui do Evangelho, em 30 de setembro de 1863, eles disseram, em uma comunicação de mesa: chegou a hora de a igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez de sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que conduziu os espíritos. E aí começa esse nível de obra. A gente é de Convergência e, grosso modo, o Espiritismo não vai atacar nenhuma religião, mas vai se observando os descompassos de cada uma, já que a ideia, isso aqui seria uma revelação desde o Cristo, quando o Cristo disse que ia partir, depois que ele desencarna, ele reaparece, os apóstolos querem ficar com ele, os discípulos, e ele diz que vai partir. Ele diz: como é que nós vamos viver, mestre? Aí lá em João ele diz que virá um Consolador, e esse Consolador, com o Espírito de verdade, vem com o Espiritismo para nós. Várias verdades já tinham sido tentadas, né, a nível de humildade, de desprendimento, desapego dos bens materiais e o nível de consciência das coisas. Então o Cristo foi um dos exemplos de desprendimento humano, desapego até com a dor física, com os bens materiais. Tempos depois, dentro da própria igreja católica, você vai encontrar, por exemplo, um São Francisco tentando demonstrar o desprendimento total, uma Idade Média em que realmente já havia problemas ligados aos bens materiais. Isso é tão importante até porque o Espiritismo procura não se organizar, se estruturar para ter uma estrutura poderosa. Se recomenda que tenham pequenos centros, e mais para alinhamento da unidade, das reflexões, para a gente refletir sobre isso. E a Europa acabou não recebendo bem essa lógica. Tempos depois, vem o Espiritismo. Apesar de ter nascido na França, ele vai se desenvolver mesmo no Brasil. E a partir principalmente dos anos 50, 60, 70, é que o Espiritismo acaba sendo realmente, como diz o irmão X, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, esse é um ponto importante, porque tem muitas reflexões para a gente seguir. Quando ele diz que Deus pune, quando ele fala de honrar pai e mãe, às vezes a gente fica pensando no nível de tradução, a gente fica pensando se tem a ver com aquele momento em que as pessoas estavam ainda muito ligadas à igreja, porque as verdades nos são reveladas paulatinamente, ou seja, aos poucos. Às vezes a gente não tem maturidade, não adianta jogar pérolas aos porcos. Você joga pérola, para ele não vale nada. O que é uma pérola para um porco? Não é mais nem é menos, ele não compreende o valor, ele não dá a ela o valor que a gente tem. Então ele vai entender algumas coisas como uma lavagem, como algo mais poderoso do que uma pérola. Então as verdades, elas vão sendo entregues às pessoas, apresentadas, conforme o nível de evolução espiritual que elas têm. Então a gente estava muito ligado, né, em 1857, aqui em 1864,
65, a essa ideia de pecado e punição. Mas o que acontece na verdade não é uma punição, não há uma pena perpétua, há uma variação constante. Não dá para dizer qual é o nível de pena. Mas quem vence a lei, no sentido de quem rompe, que acha que vence a lei, que existe uma lei natural, uma lei que rege o universo. Para os Vedas falavam de o Dharma. Quem rompe o Dharma não fica condenado, mas ele abre automaticamente para si um karma. Ou seja, um compromisso de compreensão e reparação. Mas a reparação, até ele chegar à compreensão, de regra ela vem pela dor. É por isso que se diz que a dor é necessária e o sofrimento é que é opcional. Você ficar remoendo a dor. Então a dor ela vem para dar esse contraste, para que a pessoa entenda. E acaba, para alguns, sendo melhor compreendido como punição, mas na verdade, acreditamos e respeitamos qualquer opinião divergente, que aqui na verdade Deus não pune ninguém, mas Deus, a verdade, o Dharma, quando ele é rompido, ele gera para quem rompe um karma. Ele gera uma necessidade de reparação. E essa necessidade, como o tempo da gente é diferente do tempo de Deus, ela vai vir por meio de dores. Quantas forem necessárias, pelo tempo que for necessário, até que nós possamos compreender que rompemos a lei universal, a lei natural, a lei de Deus, desobedecemos. Agora, o que é maravilhoso nisso, quando a gente chega ao nível evolutivo de entender que Deus é infinitamente bom, que Ele não pune ninguém, mas Ele ensina da melhor maneira possível, de um modo em que não tem quem não chegue o tempo certo de perceber a verdade, de perceber o seu próprio erro. Por que que não tem? Porque nós percebemos por intermédio da dor. Por isso que já vimos dizer que a dor é um reflexo do amor que Deus tem por nós, porque a dor ensina a gemer, porque quando a gente geme, a gente tende a estender a mão e pedir ajuda. Enquanto a gente não pede ajuda, a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, egoísta, egocêntrico. Só quem manda somos nós. Nós não precisamos de ninguém, muito menos de alguém que a gente não conhece, Deus. Alguém que a gente não está vendo, Deus. Alguém que a gente tem dúvida se ele existe ou não, Deus. E muitas vezes só confiamos em nós mesmos e caímos. E muitas vezes confiamos só nos outros e caímos. E quando a gente caiu bem fundo e chegou ao fundo do poço, chegou a hora de lembrar, como disse André Luiz, depois de 8 anos no umbral, que já tinha tentado de tudo para sair daquela situação. E ele não acreditava em Deus. Mas quando ele viu que todas as tentativas materialistas, egoístas, egocêntricas falharam, ele se lembrou de que falavam de algo que transcendia a matéria, e que se esse algo existisse, como ele não tinha mais a quem recorrer, se pudesse ajudasse a ele. Olha o poder da prece, se abriu. Quando ele se abriu, ele foi religioso. O que é religião? É religar-se. Se religou com Deus. Na hora que ele pediu ajuda, Clarence apareceu para ele. Então André Luiz foi punido com 8 anos de sofrimento no umbral? Não. O umbral foi dado a ele para que ele conseguisse amansar o espírito dele. Não tem nada forte o bastante para conter as forças da natureza. Tem? Ou lá no Ramayana, a águia diz lá para o rei Rama: fui jovem, ela era coordenadora, né, chefe da floresta. E hoje estou velha, muitos anos eu comando essa floresta.
Eu já vi o rio, a correnteza arrastar grandes árvores, casas, grandes animais, mas eu nunca vi a correnteza arrastar a relva, a grama. Por quê? Porque ela é flexível, porque ela se curva à força da natureza. Quando vem o vento, uma árvore muito forte não resiste ao vento. Por quê? Porque ela tende a quebrar ou se soltar, as suas raízes não aguentam. Quando vem uma correnteza muito grande, a árvore também vai tender a ser levada pela correnteza. Troncos e troncos de árvore. Quem assistiu a alguns eventos do tsunami, por exemplo, nos vídeos, você vai ver, arrasta caminhões, navios de toneladas entrando na cidade, derrubando prédios. Mas vai olhar lá se ela levou alguma grama? Dificilmente. A água fica passando por cima da grama, porque ela é flexível. Ela se curva à vontade da natureza. Como disse o Siri Han, quando eu sinto o vento, eu aprecio o vento. Quando vem um sol causticante, eu sofro um pouco com o sol. Qual é o ensinamento que tem para isso? É que tem pessoas que quando vem o vento, correm, deixam tudo que estão fazendo e vão correndo atrás de vento. Quando vê o sol, corre para se esconder do sol, não sabe se curvar às forças da natureza. Não tem uma coisa chamada resignação, aceitação, compreensão, percepção, com consequente gratidão. Quantas vezes que a gente vê uma convergência, a gente tem falado de vários textos aqui nos últimos meses, mas como explicar a idiotia, a criança que nasce morta, a criança que vem com hidrocefalia, a criança que tem problemas mentais fortíssimos? Como explicar senão o espiritismo? As doenças de nascimento, a condição em que a gente nasce. Como explicar porque por vezes nós temos um ânimo muito grande de sermos quem nós não somos, de não aceitarmos as nossas condições, de querermos ser essa árvore segurando a correnteza? O que vai acontecer com a gente? Nós vamos quebrar. E antes de quebrar fisicamente, a gente vai se desmoralizar, porque a gente vai começar a lutar, vai começar a fazer bobeira, vai ser insatisfeito ou insatisfeita, vai sair correndo atrás de moinhos de vento, ao invés de se deliciar com o vento. Vai sair correndo para qualquer tipo de temperatura de sol, ao invés de aprender a trabalhar também no sol. Vai sofrer com todas as dores, ao invés de aprender com as dores. E é isso que o Evangelho, a nível de piedade filial, que é uma condição que nós não temos como escolher. Quem é que pode escolher quem é o pai e quem é a mãe? Como é que é o pai e como é que é a mãe? Tem uma dessas irmandades que ainda não falei aqui, chama-se Alanon, e outra chamada Alatim. São de filhos, pessoas, irmãos, marido, mulher, que convivem com o alcoólatra, Alanon. Tem até aqui nessa igreja, aqui no caminho, dia de domingo, de 5 às 6. Essa igrejinha aqui, que é nessa rua lateral, que termina no Mercantil. Tem um Alanon. Alanon. Tem o Naranon, que é de pessoas que convivem com pessoas que têm problemas com drogas. Então, como é que vai escolher? Ele aprende a conviver. Vai aprender a conviver.
entender a situação do outro, para não condenar. Não adianta. O que adianta eu condenar meu pai e minha mãe? Vai deixar de ser meu pai e minha mãe? Nunca. E quando eu faço isso, se eu quiser punir, eu não sou Deus. Provavelmente eu vou contra a corrente. Indo contra a corrente, ou eu quebro, ou eu vergo. E me adaptando, entendendo, provavelmente eu vou ser como a relva. Tenderei a aprender e a subsistir bem. Me deliciar com o vento. É prático. E às vezes até inspira o outro aí para essas outras, próprios neuróticos, narcóticos, alcoólatras, codependentes anônimos. Mas ali é o convivente, que a família adoece quando tem um doente desse dentro de casa. Quantas pessoas não conhecem? Então é lógico que cada um vai responder por si. Mas ele diz: Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação ao mandamento de honrar pai e a mãe. Um dos primeiros modos de honrar pai e a mãe é compreender a pai e a mãe. Qual é o primeiro pai que eu tenho que compreender? Deus. E eu até hoje ainda não encontrei, Sérgio, algo que me desse um detalhamento tão confortador, racional, lógico, esclarecido quanto ao Espiritismo. Porque amar ao meu pai e à minha mãe é uma forma de amar a Deus. Honrar ao meu pai e à minha mãe é uma forma de honrar a Deus. É uma forma de não ser essa árvore que resiste à corrente. É uma forma de ser a relva. Ser flexível. Tentarmos compreender, nos adaptar e não viver a vida deles, porque por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio por ele. É o que diz a Joana de Ângeles. Eu tenho minha vida. Agora, esse peso eu não carrego mais. Qual peso? De viver em embate com o meu pai ou com a minha mãe. E aqui não dá. Seja feita a vontade de Deus antes da minha. Na hora que eu posso conversar, eu converso. O que eu não posso, não dá. O que eu não consigo resolver, eu peço a Deus serenidade. Eu não preciso perder a minha vida para salvar de ninguém, não. Eu não posso ser salvador de ninguém. Eu posso ajudar qualquer pessoa. Salvar não. Quem salva? A pessoa. Porque Deus não condenou ninguém. Todo mundo já está salvo. Mas quem erra o caminho, essa mesma pessoa tem que fazer o quê? Querer voltar. Quer voltar? Deus está sempre de braços abertos. O que eu estou dizendo? Ele está lá. Quem fechou a porta? Fui eu. Ele está lá. Ele está lá te esperando todo dia. Então a gente já nasceu o quê? Salvo pela doutrina espírita, quando a gente fala de compreensão. Por quê? Porque ela diz que não tem penas infernais a vida inteira. Não tem. Toda vez que a gente errar, Deus vai dar a oportunidade da gente corrigir. Melhor do que corrigir, antes disso, Deus nos oportunizará por meio da dor a compreensão dos nossos próprios erros. É diferente acertar porque é uma obrigação, ou acertar por compreender que estava errado e que precisava reparar ou fechar a porta que abriu. Ter resignação muito forte. Porque quantas vezes nós não estamos nesse conflito? Tem gente que tem raiva do pai porque nasceu pobre e o pai era pobre. Porque nasceu em determinada cor. Quer dizer, eu estou deixando de viver a minha vida e viver os padrões da sociedade. Eu tenho que ser eu, um ser criado por Deus, maravilhoso, belíssimo, que não tem idade, não tem preço. Eu tenho um fogo, uma chama linda que é a paz, que é a energia maior do universo dentro de mim. Mas só depende de mim manter a chama acesa e fazer ela ficar cada vez mais forte. Os taoístas chamam isso do Ti. Impressionantemente, quando o nosso Ti está alto, é o sopro da vida, o mundo todinho se deita para a gente passar. É impressionante.
É Deus carregando a gente nos braços nas piores horas. Por quê? Porque tudo estava acontecendo que aparentemente parecia ruim, era dor. Mas ao mesmo tempo tudo estava acontecendo a nível de evolução espiritual, se a gente tivesse maturidade para isso. Então, honrar a pai e mãe, dentro dos conflitos normais que a gente tem, uma hora a gente se perde de pai e mãe. Dificilmente, se eu abrisse aqui o microfone para perguntar, eu iria encontrar alguém que teve uma relação toda a vida sadia com o pai e com a mãe. Às vezes o pai nunca fez nada, ou a mãe nunca fez nada, se amavam, mas uma hora simplesmente nossos caminhos se separaram, e a gente vive morrendo de saudade daquele tempo, e nenhum consegue voltar. Doido para dar um abraço na mãe, a mãe doida para dar um abraço no filho, filho, meu bichinho, meu neném, não faz mais, e às vezes desencarna assim. E isso é uma energia maravilhosa. Não tenho nem dúvida, quem em algum momento se perdeu do pai ou da mãe, ou do pai e da mãe, que não tem vontade de voltar e dar um abraço, só para ver aqui, levanta a mão. Aí, acontece. E que levou um tempão brigando, querendo mudar o outro. É um exercício, viva e deixe viver. Eu não posso te salvar, mas eu posso te ajudar se você quiser ajuda. Mas também para isso eu não vou dar a minha vida para você. Só achei interessante esse negócio de dar a vida, quando a pessoa diz que vai se matar. Se vai se matar, tua vida não serve para nada, então entrega a tua vida para alguém. Fica vivo e seja útil. Mas se você quer viver, viva e deixe o outro viver. Quantas pessoas eu ouvi essa semana que eu tive em alguns períodos em hospital e tal, pessoa diz assim, eu sei que nada sei, né? Como Sócrates. Eu disse, se o senhor soubesse isso aí, que o senhor não sabe, a sua mente era aberta, e o senhor continuava jovem e crescendo. Mas você diz que nada sabe, mas na verdade lá nas suas atitudes, que tem a ver com a causa da sua mente fechada, do seu saber, entre aspas, lhe impedem de prosseguir. E é por isso que você está aqui nessa dor, que a dor ensina a gemer, e o gemer faz a gente pedir ajuda. Mais dia, menos dia a gente pede. Não adianta. Como quando as relações se encerram, algumas relações nesses momentos, a pessoa começa esculhambando, vai embora. Lembra do programa Vamos Abrir as Portas da Esperança, né? O filho vai embora, deixa o pai. O filho não adianta. O amor sempre supera o ódio. Vai continuar indo, correndo, fugindo, bebendo, se drogando e qualquer outro tipo de compulsão. Mas a força, a lei é toda que você volte. Não adianta. Não adianta. Tem que ter o equilíbrio, como eu disse. Quem quer ocupar a posição de salvador do outro, talvez não ame. Talvez queira se mostrar para os outros como alguém bom. E a gente já fez esse evangelho aqui. Bom é Deus. Então, quantas vezes nós passamos por espasmos de tristeza, síndrome do pânico, depressão. Tem gente que vai ao médico e é constatada depressão, e nós talvez tenhamos tido ela várias vezes, só que a gente conseguiu de alguma forma barrar isso. Como? Pedindo ajuda, fazendo prece, trabalhando, agindo, nos conhecendo, percebendo, compreendendo a realidade. E aí, Sérgio, eu essa semana acordei com um espasmo, e eu estava com um livro, eu já levo meus remédios para dormir, e os meus remédios são os livros. Eu ando sempre com os livros, porque são meus remédios. Para mim, livro tem que ter uma caneta. Então, parei, e eu achei tão interessante, quando eu abri o livro, O Céu e o Inferno, aí eu leio, escrevo, bem devagar, sabe, é como se eu estivesse tatuando aquelas palavras dentro de mim.
Começou assim: dificuldades que há na existência para a reabilitação do espírito. Meu Deus, ao ser presa novamente das minhas alucinações, sinto que a vossa mão se estende por sobre mim. Sinto que a vossa bondade me envolve e me protege. Ele começou a perceber que são mensagens dos espíritos lá na Sociedade Espírita Parisiense. Ele começa a sentir, começa a perceber, começa a ver que não existe efeito sem uma causa, que se ele está sofrendo, é porque ele estava passando por uma dor a qual ele necessitava. E ele estava sofrendo porque ao invés de se baixar, ter humildade e resignação, ele quis resistir. Quem resiste, quebra. Resistir ao que é bom, ao amor. Logicamente, nós estamos falando do lado das nossas dificuldades. A resistência é contra a natureza. Não existe escuridão, o que existe é luz e ausência de luz, sombra. Então, a luz não é capaz. Como um obsessor, se a gente estiver bem espiritualmente, ele se afasta. É lógico. E aí, hoje, me marcou muito, eu estava lendo à tarde, exatamente um outro espírito, bem num trecho chamado O Sábio Ambicioso. Era exatamente uma situação de uma mulher que ela sofria, Sérgio, desde 5 anos de idade até os 70 anos, quando ela desencarnou. Isso aqui foi uma comunicação passada na Sociedade Espírita Parisiense por volta de 1860. E a filha dela, ela era uma boa senhora, mas ela sofria muito, só via doente, mas ainda casou, teve filhos, tudo. Era problema de saúde em cima de problema de saúde. E a filha dela tinha muita pena da mãe. Como é que a mãe dela passava por isso? Ela achava a mãe dela uma mulher tão boa. Aí ela começou a pedir, ela começou a frequentar a Sociedade Espírita Parisiense e começou a pedir pela mãe dela. Ela pedia assim, que Deus afastasse, né, reduzisse os sofrimentos dela. Aí o mentor espiritual apareceu para ela e disse: minha filha, primeira coisa, nessa vida tudo tem sua razão de ser. Olha aqui, reflitam agora, abram a mente e pensem em qualquer dor que esteja acontecendo, seja que foi provocada pelo governo, provocada pelo patrão, pelo marido, pelo filho, por um pai, por uma mãe. Olha o que ele diz: não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Ou eu causei nesta encarnação, ou eu causei em outras. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Foi muito rico, você cedeu, volta humilde. Não há um excesso que você cometeu no passado que hoje não represente uma provação. Tem cara que fica assim: por que eu não sou rico? E quantos vêm rico várias vezes e todas as vezes bota a encarnação a lhe gerar mais dívidas, mais dificuldades, a romperem mais o Dharma, e depois entenderem que Deus é ruim, ou não acreditar em Deus, ou que Ele não é justo. É interessante, fala na doutrina espírita, que justiça não é tratar ninguém igual conforme o crime, tem que ser desigual. Como assim desigual? É conforme o mérito de cada um. Eu não posso dizer, mata, aí cada um que mata, porque matou é o mesmo crime. Isso é tratar com igualdade, isso é gerar injustiça para o espiritismo. Porque Deus, só Ele que pode julgar, Ele vê cada um conforme as suas obras. Aí Ele vai ver o modo de cada um, o que é que ele merece, o porquê, o não porquê. Não é o crime que vai igualar as pessoas, é a evolução. E aí ele diz assim também, ó, não há, olha essa, vamos guardar isso, não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta.
um crime qualquer. A gente começa a compreender melhor do que crer. Porque tem gente que quer crer à força para depois compreender, e não compreende. É compreender que não existe acaso. Que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. É lógico que dá uma paz, a gente estava revoltado, um rebelde sem causa. E a gente entender que muitas vezes escolhemos o que nós estamos passando para expiarmos os nossos descompassos do passado. Só aceita um negócio desse se acreditar que existe um Deus infinitamente justo, infinitamente bom, que nos conhece, nos ama e quer que a gente caminhe por nós mesmos. Não quer que a gente fique mijando nas calças e todo dia ele tirando a roupa da gente para limpar nosso mijo. Ele quer o quê? Que a gente aprenda. Quando tiver vontade de fazer xixi, vá para onde? Vá para o banheiro, bebê. Baixe sua calça, depois limpe, troque tudo direitinho. Que graça tem Deus passar a vida toda vez a gente fazendo xixi nas calças e ele vir para limpar? Quem é que quer que os pais voltem para limpar o xixi de vocês aqui? Vocês querem? É a mesma coisa. Ele nos ensina por meio da dor, da compreensão, que é muito bom nós fazermos as nossas próprias coisas. Confiarmos nele, confiarmos na justiça divina, confiarmos na lei de amor, confiarmos que existe uma lei que rege todas as coisas e que não existe acaso. Confiarmos que cada lágrima que cai está lavando uma falta nossa. Que não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. E ele diz: suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos possam figurar. Aí ele faz uma metáfora: imaginai o trabalhador que está morto e cansado, mas que tem que fazer as coisas no tempo certo. Porque se você for plantar quando o inverno já tiver começado, não dá certo, tem que ser tudo no tempo certo. Mesmo cansado, mas tem que cumprir as coisas na hora e a tempo correto. Ele diz: mas você sabe que vai ter depois a produção, vai ver o dourado do milho, vai ter os frutos do que você plantou. Ele disse: vá, suporte. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Está vendo? A ideia não é só sofrer por sofrer, não é punir, é que a gente compreenda. Compreensão é algo constante. Nós temos que estar nos percebendo para quando vier essa síndrome do pânico, a depressão, uma ansiedade, um medo, um pré-julgamento, um preconceito, uma tristeza, uma insatisfação, quando tudo está beleza, a gente consiga logo polarizar o lado bom para se afastar ou não alimentar o lado negativo. É o nosso papel de livre-arbítrio, de criatividade. Isso eu acho relevante, muito marcante um trecho como esse, Sérgio. Aí ele ensina, no outro trecho: as dores são provas e expiações, submissão resignada, Deus é justo, logo porque as mereci. Não se deve, o Espírito diz, imputar a ninguém um acontecimento que me estava reservado desde que nasci. Por que a gente está fazendo essa leitura agora? Porque o Evangelho é honrar a pai e mãe, e a gente começa a desonrar quando a gente começa a culpar a pai e mãe. Aí você começa a ler os depoimentos, que os espíritos, alguns, têm a consciência de algumas encarnações anteriores, eles sabem por que passaram por aquilo. Não vai absolver o meu pai, minha mãe. Culpar e absolver não é conosco. O que Jesus disse para nós foi: não julguemos.
Cada um tem a sua lei de causa e efeito a cumprir. Ponto. Essa é uma reflexão. Mas dá uma paz. A gente vê como está distante. Por que a gente fica brigando com Deus? O que a gente está querendo? Ser grama, relva, ou ser árvore forte para o que nós não temos força? Brigar com a lei, o que vai fazer conosco? Nós vamos quebrar para ser punido. Não, para compreender. É impressionante. Outro dia eu conversava e com pessoas, o colega não cumpria horário. Ele começou numa época da vida dele trabalhando tendo horário. E ele cumpria religiosamente o horário. Nunca tinha tido, quando teve, cumpria. E depois, horário para ele começou a ser autônomo e cumpria horário do mesmo jeito. Sabia cumprir sem ser um esforço. Ou seja, é como se ele fosse testado para aprender. Então, tanto faz, ele estando empregado ou desempregado ou autônomo, ele acordava às 5 horas. E vê a importância de cada coisinha, de limpar as suas coisas, tomar de conta das suas coisas, não querer para si o que não lhe pertence, não se comparar. O que é o bom é o meu, porque na verdade tudo é do Pai, mas o que me foi confiado, porque é ali que está a chave para a minha felicidade, é dentro dos problemas que eu entendo e que eu encontro as respostas. Mas se eu fugir de problema... Outro dia eu vi um depoimento de um alcoólatra, que assumiu a impotência dele frente ao álcool. E ele dizendo que enquanto ele bebia não tinha problema, sério. E depois que ele deixou de beber, ele tinha. Isso era ruim ou era bom? Ele disse: meu amigo, eu não tinha, porque toda hora que eu tinha um problema eu ia beber. E eu estava desgraçando minha vida, minha família, tudo. E depois eu passei a ter problema, porque eu deixei de fugir dos meus problemas e comecei a resolver. Ele contando, ele estava, parece, com 40 anos que não bebia. Criei meus filhos, tudo, aí comecei a assumir os problemas dele, assumi meu papel de pai que eu não assumia. Tudo, aí eu mesmo criava um sem graça nas coisas e corria para beber. Quanta gente que ainda não está no tempo ainda, que está aí fugindo uma hora dessa? Fugindo literalmente. Eles, não, é porque a juventude está fugindo. Mas não nos compete olhar pelo outro. Viva e deixe viver. Na hora certa, no tempo certo, cada um encontrará o caminho da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí vai começar a perceber que o que achava que era liberdade, na verdade era uma prisão. Ele estava preso pelos pensamentos obsessivos e pelas atitudes compulsivas. Ele não conseguia se libertar. Ele não conseguia ter uma paz, uma solidão boa. O que é a solidão boa? É aquela que a gente consegue dialogar com Deus, se religar mesmo, sem estar com culpa, com passado, sem ter que fugir, conseguir parar, ficar em silêncio, respirar e olhar a beleza da vida. É impressionante, eu vi um depoimento de um senhor de 72 anos de idade. Aí disse que o médico chegou para ele: você está com o coração crescido, com o rim crescido, com o fígado crescido e tal, beleza. Ele disse: olha, seu coração, você sabe, está crescido, né? Ele disse: como é isso, doutora? Brincando. Grande. Ele disse: pois minha filha, quando eu era novo, meu coração cabia 7 mulheres, ó. Agora então cabe 15. Ó. A pergunta. Diz que o médico chegou para dar alta para ele. Ele 15 dias dentro do hospital São Raimundo. Ele disse:
Ô rapaz, vim aqui lhe dar alta. Ele disse, ô rapaz, eu estou achando tão bom aqui. Aí o médico, como você não quer alta? A primeira pessoa que eu chego para dar alta que não está ansioso pela alta. Eu disse, não, estou aqui conversando com o pessoal. O que é isso, gente? Vem o vento, sente o vento. Tem as dores, sente um pouco de calor do sol, não sai correndo por qualquer sol ou por qualquer neblina, não. Sabe viver, dançar conforme a música. Aqui no Ceará, os antigos, mais antigos, chamavam assim, não perder a esportiva, né? Pronto. Isso. Sorrir. Não desprezando as lições, mas manter o espírito vivo, que esse espírito vivo é uma fé enorme que existe um poder superior. Diz que a médica disse para ele, se você desse jeito só vai morrer. Ele disse, quem é que não morre? Porque eu sou diferente. Que ele estava dizendo, eu estou cumprindo tudo que eu posso cumprir, mas tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas, por isso que eu acho lindo, quando reflito sobre a oração da serenidade, e tenho feito várias vezes. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. E seja feita a vontade de Deus antes da minha. Cada um tem a sua própria lenda. E aí o evangelho, piedade filial. Falar do outro é falar de Deus. Rejeitar o próprio ninho. O Cristo teve de nascer numa manjedoura, o Buda também. E nem deixou de ser o Buda, e o outro nem deixou de ser o Cristo. Não é negando o pai, não é negando a mãe, não é resistindo ao bem, mas se submetendo ao bem, compreendendo, tendo resignação, assumindo as responsabilidades e não entregando a culpa a ninguém, muito menos aos nossos pais. Não podemos, a não ser que nós retornemos para essa fase de precisar de alguém vir limpar todas as nossas evacuações. E eu acho que quem chegou a esse nível não quer voltar. Veja um idoso que, a depender da condição física, ele volta a usar a fralda e precisa ser banhado e limpo. Eu acho que eles não gostam muito. Quem gostaria? Não gosta. Coisas simples. Assumirmos a nossa responsabilidade pelas nossas próprias vidas. Termos humildade, não acharmos que a culpa é dos pais ou é da sociedade. A culpa é de ninguém, mas nós temos a responsabilidade. O que a gente está enxergando que a gente não quer, então a gente vai pelo que a gente quer, ponto. Mas tem que ter um nível de compreensão, de autoconhecimento para saber o que é nosso e o que é dos outros que não nos serve. Outro dia, concluindo, eu vi um rapaz, chegou totalmente tatuado e com os negócios do nariz, cara de mal, assim, com caveira, com o dente cerrado. Eu não tenho nenhuma, mas eu fiquei refletindo até que ponto, às vezes, quando a gente lembra a carência que a gente tem dentro de casa, de pequena, às vezes quer um abraço do pai e da mãe, diz que as crianças são vasos de amor, e a gente acha um grupo para nos receber, aí a gente fica achando que é danadão, mas na verdade está fazendo tudo, querendo só ser aceito num grupo. Não é isso? Porque ali ele era estranho, mas no grupo dele ele era igual. Mas aí ficou a pergunta para mim, será que ele estava fazendo uma coisa que ele realmente queria? Ou ele estava fazendo aquilo por uma carência, porque ele precisava ser de um grupo? Ser aceito. Aí aparece todo mauzão, danadão, mas na verdade, não estou dizendo que todos são assim não, mas eu fiquei refletindo. Mas na verdade o que tinha era o quê?
uma criança ferida, bem pequenininha ali, que estava precisando de um abraço. Desde pequena. Mas até quanto ele vai fragilizar o corpo para chegar a esse abraço? Quantos começam a usar drogas, a entrar em vários tipos de fugas para se acharem pertencentes ao grupo? E quantos agora estão usando droga e estão bebendo com medo de ser excluído do grupo? Eu tenho nem dúvida. E como é que uma pessoa dessa diz que é livre? Totalmente escravo do pensamento obsessivo, da carência de amor, e que gera compulsões de ações. Como é que a gente vai culpar o pai ou a sociedade? Assumamos a nossa responsabilidade. Muita paz. Porque o Senhor é meu bem maior. Mas algo que eu puder só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti.